Se você prestar atenção, existe no meio do povo de Deus mitos e lendas para trazer distrações, para tirar o foco das verdadeiras revelações para os últimos dias. Você quer exemplos de mitos e lendas que sempre permeiam, sempre está nos ouvidos do povo de Deus? Por exemplo, a história do tal acordo de paz. Surge qualquer acordo de paz no Oriente Médio, aí surge um monte de influencer, muitos geopolíticos sensacionalistas, dizendo que agora sim, esse acordo de paz é o acordo de paz dos últimos dias. A chamada... Olha, isso aqui é bíblico. Todo cristão deveria assistir esse vídeo. A famosa lenda e o famoso mito do tal acordo de paz, que certamente esse é o acordo de paz bíblico. Quer ouvir a respeito de outro mito? A tal da novilha vermelha. Opa, novilha vermelha. Israel vai preparar e sacrificar a novilha vermelha. Certamente nós estamos nos últimos dias. Por quê? Afinal... Israel encontrou ali a novilha vermelha. Inclusive, surgiu um mito aí de que a novilha vermelha foi criada geneticamente em laboratório e tudo mais. Outro mito é o mito da lua de sangue. Agora, não me interprete mal. Por quê? Porque existe na palavra de Deus referências a respeito da lua de sangue, sim. Só que, queridos, nós estamos na nova aliança. Presta atenção no que eu vou te dizer. A antiga aliança, ela era regida pelas fases da lua. A antiga aliança era regida pelos sinais que Deus deixava no céu, e esses sinais tinham que estar conectados com a palavra de Deus. A antiga aliança, ela é simbolizada pela lua. Por quê? Porque Deus deixou os luminares para o quê? Para sinais, para dar direção ao povo de Israel no Antigo Testamento. Só que o Novo Testamento, a nova aliança, ela está sendo baseada no sol da justiça, que é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e é estabelecido o cânon bíblico, nós não ficamos mais olhando para os sinais que estão acontecendo nos céus. É bem verdade que algumas catástrofes vão demonstrar a veracidade da palavra de Deus. Só que nós precisamos olhar para a palavra de Deus primeiro, para saber se aquilo que está sendo ventilado nos canais sensacionalistas, ou até mesmo na mídia tradicional, se realmente aquilo é um sinal para os últimos dias. Você pode prestar atenção, sempre surge um mito novo, a novilha vermelha, a lua de sangue, quando na realidade as pessoas não sabem interpretar os profetas, mas Deus está levantando um povo para discernir os sinais dos últimos dias. Por quê? Porque se os sinais dos últimos dias não nos apontar para algo prático, significa o quê? Que isso é algo filosófico. Tem muita gente que fica esperando a lua de sangue, mas não entende o que a palavra de Deus está nos mostrando. Então vamos lá para o livro de Sofonias. Vai lá comigo em Sofonias. Sofonias capítulo 1, nós vamos ler. E esse vídeo também vai ser uma continuação dos vídeos anteriores. Então preste bastante atenção que os vídeos aqui do canal, geralmente, eles são conectados. Por quê, queridos? Porque a única saída que nós temos é ler a lei, os salmos e os profetas para discernir as revelações dos últimos dias. Vai lá comigo em Sofonias capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 10, que diz assim: Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Esse texto aqui é um texto que Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 24. Lembra? Naquele grande dia, no dia da grande tribulação, não suba ao eirado para buscar a sua capa, fujam para os montes, fazendo toda uma referência a regiões lá de Israel, regiões que têm montes, regiões
que vão estar sofrendo ali com o período da grande tribulação. O texto está dizendo o quê? Está fazendo uma referência sobre a grande tribulação. Quando a palavra de Deus nos mostra o período da ira, a igreja vai estar no período da ira, mas a igreja não sofre com a ira. Será semelhante com Israel no Egito. Lembra? O Senhor dá a ordem para o anjo da morte passa por todo o Egito, só que tinha o que nos umbrais dos hebreus? O sangue do cordeiro. Vai ser a mesma coisa. Aquele que tiver a marca da promessa não sofrerá com a ira de Deus, mas verá a ira de Deus sobre as nações. O texto está mencionando o quê? Um cerco que Jerusalém vai sofrer, e as regiões ali em torno de Jerusalém vão sofrer com essa opressão. Agora, as nações que estão ao redor de Israel, são nações que vão promover esse cerco. Os descendentes de Edom, os descendentes de Ismael. Continua lendo o texto, versículo 11. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Está falando a respeito do quê? De um povo que só pensa o quê? No ganho financeiro. No povo que só pensa em recursos financeiros. E hoje, a nação de Israel só pensa nisso, em prosperidade financeira. Tanto é que é uma das nações mais prósperas do mundo. Só que eles esqueceram do seu Deus. Eles não acompanharam a nova aliança. Versículo 12. Naquele tempo esquadriarei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra de vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem e nem faz mal. Você já viu esse discurso aí? Esse discurso que não vai acontecer nada. É o discurso de paz. Não, vai ficar tudo tranquilo. Fica tranquilo, irmão Paulo, não vai acontecer nada. A nação de Israel vive assim. A maior parte dos cristãos que nós conhecemos vivem assim. Não vai acontecer nada. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Tirando o texto fora do seu contexto, querendo justificar o quê? O relativismo. Como se Deus não fosse agir punindo os pecados de Israel, punindo os pecados das nações. Agora, a punição virá sobre Israel por quê? Porque eles são indiferentes em relação à aliança que foi estabelecida. Dizer que o Senhor não faz bem nem faz mal significa o quê? Dizer que o Senhor não tem... Ele não está agindo. É como se não fizesse diferença o agir do Senhor sobre as nações. Deus nos deixa viver da maneira que queremos. O Senhor não faz bem nem faz mal. A indiferença em relação ao agir do Senhor aqui nessa terra. Versículo 13. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está falando a respeito do quê? De um povo que está construindo bens financeiros, que está crescendo financeiramente, está aumentando a sua estrutura financeira, mas não vai poder colher essa prosperidade. Por quê? Porque as nações que estão só pensando em prosperidade serão surpreendidas pelo período da grande tribulação, quando Deus permitirá que o anticristo, primeiro o sistema do anticristo e depois o governo do anticristo, vai oprimir as nações, vai oprimir a nação de Israel. Quando eles estiverem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Quem só pensa em questões financeiras serão pegos de surpresa pela repentina destruição que virá primeiro sobre Israel e depois sobre as nações. Agora, olha o versículo 14 e eu entro no tema do vídeo. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. É quando Deus usa o governo do anticristo para oprimir as nações e quando Deus usa as duas testemunhas para profetizar e acontecer catástrofes aqui nessa terra. Você sabia que as duas testemunhas na grande tribulação, o povo de Deus, a igreja de Cristo composta por judeus e gentios, as duas testemunhas vão estar profetizando e as catástrofes vão estar acontecendo aqui nessa terra? As duas testemunhas serão usadas, terão sobre si a unção profética de Elias e a unção da palavra que estava sobre Moisés. Por quê? Porque as testemunhas vão profetizar e as catástrofes vão acontecer aqui nessa terra. Os acontecimentos das trombetas de Apocalipse é justamente as profecias das duas testemunhas no período da grande tribulação. Agora, queridos, até o poderoso vai clamar. Por quê?
Porque os poderosos desse mundo estão contribuindo para o estabelecimento do governo do anticristo. Os governos do mundo, inclusive o atual governo brasileiro, o que ele está fazendo? Contribuindo através da ordem globalista. Logo em seguida, aqui no Brasil vai entrar a nova ordem internacional. Esquece isso de governo conservador. Só porque você gosta de um determinado político, não é porque ele realmente é um homem de Deus, significa que ele vai arrumar a nação do Brasil. Esquece isso. Tira isso da sua cabeça. Deus está chamando a igreja para a santidade, para que a igreja, nesse tempo, venha agir com poder e graça e não esperando o retorno de governos. O único governo que será de paz e de justiça será o governo de Cristo aqui nessa terra. Agora, o profeta Sofonias, ele com frequência, ele cita o quê? O dia do Senhor. Agora presta atenção nisso. Versículo 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade, negrume, dia de nuvens, densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Agora olha só. Volta no versículo 15. Ele está falando sobre o quê? Sobre um dia de escuridade. O que é esse dia de escuridade? É quando o sol não dará sua claridade e a lua ela vai se tornar o quê? Em sangue. Esse texto aqui é um texto que foi mencionado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pare de esperar uma lua de sangue. Por quê? Porque a referência da escuridade da lua, ainda que exista realmente ao longo das gerações uma lua de sangue, essa lua de sangue mencionada na palavra de Deus, quando o sol se tornar em densas trevas, quando o dia não dará sua claridade, essa referência da lua, ela não é uma referência para que nós fiquemos olhando e dizendo, olha, Jesus vai voltar. Não é isso que o texto está dizendo. Em um determinado período da grande tribulação, vai haver uma escuridão em todo o mundo. Por quê? O mundo estará totalmente escuro para a volta de Cristo. Agora, aqui tem muitos textos conectados, queridos. Por quê? Você lembra que Lucas vai dizer que Jesus Cristo virá como um relâmpago? E aí muita gente diz assim, Jesus Cristo virá rápido como um relâmpago. Jesus Cristo não virá em um piscar de olhos e não virá rápido como um relâmpago. Assim como um relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não será rápido como um relâmpago, será claro como um relâmpago. É por isso que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vai haver um breu, uma escuridão em todo o mundo. Por quê? Porque quando o mundo estiver totalmente escuro, por causa da profecia das duas testemunhas, por causa das catástrofes que estão acontecendo ao redor da terra, catástrofes naturais, catástrofes no mar, catástrofes em relação às árvores, a toda a vegetação, vai chegar um determinado momento em que o breu vai tomar conta de todo mundo. As nações ficarão escuras. Por quê? Porque Jesus Cristo virá na claridade como um relâmpago. Como um relâmpago sai do Oriente ao Ocidente. Ou seja, Jesus Cristo virá claramente no período em que o mundo estiver escuro. E praticamente todos os profetas falam a respeito disso, queridos. Não fique preso a mitos da teologia tradicional e dos influencers sensacionalistas de geopolítica. Por quê? Porque a tal lua de sangue, ainda que aconteça ao longo das gerações, não é a lua mencionada na palavra de Deus. Quer um outro exemplo disso? Vai lá comigo em Mateus. Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 27 e olha que riquíssimo isso. Versículo 27 diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, olha a palavrinha que eu deixei em destaque, e se mostra, Jesus Cristo não vem num piscar de olho rápido como um relâmpago, ele vem como um relâmpago se mostra, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Agora, olha só,
o versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu não tenho tempo para explicar esse versículo 28, mas está falando a respeito do quê? Da quantidade de pessoas que vão perder as suas vidas na grande tribulação. Mas foca comigo no tema do vídeo. Vai lá no versículo 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. O mesmo texto de Sofonias, que é o mesmo texto de Joel. O que o texto está nos mostrando, irmão Paulo? O texto está nos mostrando que o quê? Que vai chegar um determinado momento que as nações ficarão escuras. O texto fala o quê? Que em seguida, queridos, olha só isso. Em seguida, assim que acabar a grande tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade. Por quê? Vai acontecer uma espécie de eclipse. Né? Quem menciona o sol em sangue, na verdade, é o profeta Joel. Mas a lua não dará sua claridade. É uma espécie de eclipse, ou seja, todos aqueles astros ou todos aqueles elementos nos céus que tem a sua luz própria, ou tem a luz estabelecida por Deus, eles não vão dar a sua claridade. Por quê? Porque a maior luz da história da humanidade estará vindo para essa terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As nações ficam em pleno breu, e aí com toda aquela escuridão, todo olho verá a volta de Jesus. É por isso que acontece o eclipse. O sol não dará sua claridade, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e o planeta Terra ficará em um determinado tempo na escuridão. Por que que ficará na escuridão? Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Por que que vai acontecer um breu nos céus? Por causa da volta de Jesus. A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será gloriosa. É como se Deus preparasse o cenário. Agora presta atenção aqui. Você sabe por que que a maior parte das catástrofes acontecem no mundo no período da grande tribulação? Porque os anjos do Senhor estão limpando as regiões celestiais. As regiões celestiais serão limpas. É por isso que muitos principados e potestades são lançados na terra. É por isso que caem meteoros. Por quê? Porque as regiões celestiais serão limpas. Por que que as regiões celestiais serão limpas? Porque os céus precisam estar limpos para o encontro do Senhor com a igreja. É por isso que vai acontecer aquele breu. O sol não dará sua claridade, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Ou seja, os sinais no sol, na lua e nas estrelas, eles servem para quê? Para mostrar a veracidade da palavra de Deus. Não esqueça disso. Presta atenção nisso. Nós olhamos primeiro para a palavra de Deus e depois nós avaliamos os sinais. Existem muitas pessoas usando mitologias de Israel ou usando crenças da Cabala ou crenças dos judeus para estabelecer doutrinas para os últimos dias. Você olha para a palavra de Deus e se aquilo estiver na palavra de Deus, realmente nós seguimos aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Amados, no próximo vídeo eu vou continuar falando a respeito da escuridão do céu, da escuridão do sol, da escuridão da lua. Por quê? Porque nós não podemos ficar presos a mitos e a contos que estão tirando a atenção dos cristãos que nós conhecemos. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para o próximo vídeo. Até lá!